Você está no Ar da Graça. Mais uma vez, o melhor ar para você estar. Quero que você continue sempre no Ar da Graça. A pessoa que eu estou aqui, vou Aleluia. apresentar um pouco. Ele é. Não vou falar o nome ainda. Ele é personal trainer, mas hoje o treino que ele vai falar não é sobre força, é sobre o espírito, não é sobre músculos. Ele é corretor de imóveis, mas ele não vai falar sobre venda de casa, vai falar sobre uma morada que não tem paredes. Ele também tem 3 filhas abençoadas. Mas ele recebeu, assim como Abraão, a bênção de ser pai de nações. E ele já é pai de pelo menos um bairro aí. Se for contar com os membros de cela e tudo. Eu tô aqui com Luiz Paulo Luiz Montanha, Paulo Montanha. meu Glória a discipulador. Deus. Amém. Fala Primeiro, eu mais, quero faltou alguma dizer coisa? que é um privilégio estar aqui hoje. Amém. E eu também tenho uma coisa muito importante. Eu sou filho amado Amém, do verdade. Senhor, né? Nada disso faria sentido sem a presença do Pai. É verdade. Que mais E nós importa. estamos aqui hoje para bater um papo. Acho que vai ser bem legal. Vai sim. Bem massa, igual você costuma Bem dizer. massa. É verdade. Vamos lá, deixa eu preparar aqui direitinho. Quer, faltou falar alguma coisa? De Não, tá apresentações? tranquilo. É isso aí. Tá tranquilo, né? Uhum. Acho que A eu gente pensei em vai, mais coisas, mas a vamos gente lá. vai conversando. Vamos orar? Vamos orar. Vamos orar. Isso aí. Boa. Amém? Amém. Posso orar? Com Para abençoar certeza. aqui esse ambiente. Com certeza. Senhor, primeiramente, obrigado, Pai. Obrigado pelo privilégio de estarmos aqui hoje, declarando as suas verdades, a sua palavra, que a gente seja usado para Amém. transmitir essa mensagem, que ela chegue aonde o Senhor quer que ela chegue, Senhor. Abençoe a vida de todos aqui, meu Pai. Abençoe esse ambiente, abençoe esse local, esse estúdio, Senhor. Que aqui seja um ambiente de luz, cheio da tua presença e do seu Amém. favor. Multiplique na vida de todos aqui. E que a gente seja, meu Pai, ministros da sua reconciliação. Nos abençoe hoje, amanhã e sempre, papai. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Sempre bom orar, né? Eu que sou apressado e vou ser mais disciplinado quando eu tiver você como cada vez mais meu discipulador, né? Amém. É um privilégio. O privilégio é meu. É uma benção. Aí, tem que estar na mesma altura. Fingir que eu sou Vamos lá. alto também. Vamos lá. O Guarda-Graça, né, Testemunhos do Reino, ele conta a história antes de Cristo e depois de Cristo de cada pessoa, de cada mensageiro do reino que vem aqui. Você, como mensageiro do reino, tem sua história antes e depois. Então, conta pra gente, né? Que ano que aconteceu, como é que era a vida do Luiz Paulo antes de Cristo e depois de Cristo. Ó, eu me converti há 4 anos atrás. 4 anos atrás. 4 anos atrás. E desde então, minha vida mudou assim, 360. Como Jesus fez o milagre da água para o vinho, né? É, Foi dessa forma. E tem sido poderoso. E assim, muitas pessoas foram usadas nessa minha transformação, né? Hoje eu, como você disse aqui, eu tenho, sou, meu Deus, me abençoando muito, né? Já me deu uma esposa maravilhosa, a Dani, me deu 3 filhas, né? Eu aprendo muito com todas elas. Eu tenho uma filha já de 25 anos, já me deu um netinho abençoado. E Deus tem me dado um ministério. E eu vejo isso como uma grande responsabilidade. E aí nós vamos conversar mais sobre. Posso começar por onde, quem foi usado, como que foi, como que você quer que a É, gente fala como é que foi a comece? situação, qual foi o ambiente que você estava, qual foi a situação. Fala, na verdade, o antes. Como era a O minha antes, vida isso, antes, é. alguns testemunhos, E assim. aproveitando que você falou de filhas, de sua esposa, como é que era a sua vida também relacional, relacionamentos com seus pais também, com suas filhas antes? Então, geral. Meu relacionamento assim, eu fui muito como é que se diz? Quando a gente não conhece Jesus, a gente costuma dizer que nós somos mundanos, né? Pessoas ímpias que vivem as situações do mundo, né? E vivem em função delas. Então, eu também era um cara assim, mas eu era um cara muito boêmio, né? E saía muito, eu vivia em função de assim, eu começava a trabalhar na segunda-feira, já pensando no que eu ia fazer na quarta. E meu final de semana começava quarta-feira. Ah, Começava quarta-feira e aí era emendando quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Domingo pra mim, hoje, domingo pra mim, é um dos melhores dias da semana, ah, né? É o melhor dia da semana hoje, domingo, porque é o dia onde o corpo se reúne, onde a gente entrega o primeiro dia da semana ao Senhor. Mas domingo pra mim, quando eu via no mundão, era o pior dia da semana.
Que amanhã já é segunda, né? Domingo, quando começava a tocar aquela musiquinha do Fantástico, pra mim era um terror. Pra eu pensar, cara, vai começar tudo de novo, vou ter que trabalhar amanhã. Meu Deus. Cara, Era desse jeito. Minha vida era assim. E Deus me libertou de tudo isso. E hoje, isso é assim, só pra dar um contraste, né? Legal de como era. E assim, uma das primeiras pessoas que fez com que eu começasse a entender que o que eu estava fazendo era errado foi a minha filha. Essa minha filha de 25 anos, hoje ela mora no Rio de Janeiro, casada, muito bem casada, com meu genro querido, Henrico. E ela vinha passar férias, ela já morava no Rio. Aí ela formou lá em psicologia. E aí ela vinha passar férias em Cuiabá, ficava com a gente, e aí a gente ia comer. Isso eu era ímpio, né? Uns 6 anos atrás. Ela vinha, a gente preparava a mesa para comer e a gente ia naquela coisa, né, para comer. Ímpio não tem aquela questão de você pegar e orar pelo alimento, né? Sim, não. Colocou a comida na mesa, pô, vou matar minha fome, pá, 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 vambora. E aí a gente começava a comer, eu olhava do lado assim, ela não falava nada. Ela só baixava a cabeça, orava em silêncio, sozinha, e a gente lá já comendo, né? Ah, aí passou, né, essas férias, ela ficou uns 10 dias em casa, pegou e foi embora. Depois aquela semente que ela plantou ficou aqui, ó, martelando na minha cabeça. Falei, cara, não é possível que eu tô certo. Minha filha veio aqui, ela ia comer, depois, antes de toda a refeição, ela parava, agradecia. Eu não tô fazendo certo. E aí essa semente foi plantada, através dela. E aí a gente começaram a vir vários convites. Isso foi antes da pandemia. Uhum. E aí 4 começaram anos atrás, né? foi assim, essa questão da minha filha, né? Sim. Foi antes da pandemia, porque a pandemia foi em 2020, né? Foi 2020, Por né? aí, é. Pandemia, né? Isso aí, esse exemplo da minha filha ainda foi antes da Ah, tá, pandemia. foi antes. E aí, né, antes da pandemia ali, eu comecei a me ligar nisso, e aí pessoas começaram a convidar a gente para a célula. A primeira pessoa que começou a convidar a gente foi a Emily, inclusive ela é da sua célula, né? É, A Emily nossa tinha uma, ministra de louvor. ela era anfitriã de célula. E ela convidava a gente para ir na célula. Mas a gente nunca foi, né? Ela convidava, ela é muito amiga da minha esposa, era muito amiga da minha esposa, convidava e a gente nunca foi. E aí, bom, enfim. Aí depois nós tivemos um outro amigo, Rafael Dionier, Uhum, é muito artista. amigo meu também, É o artista, né? artista, Rafael Dionier. E ele começou a convidar para ir na célula dele. E aí teve a gente, antes disso, me engano, o Jules convidou pra gente ir na célula. A gente foi na célula do Jules uma vez. Jules hoje ele é o coordenador dos legendários no estado do Mato Grosso. Jules Inácio. Eu É lembro da desse nossa nome, igreja eu lembro desse também, ele é da nome. nossa igreja. Ele é discipulador lá também. E aí a gente foi numa célula na casa dele, enfim. E aí a gente foi a primeira vez na célula do Jonier. Ele abriu uma célula, a gente foi lá, o líder era o Eric, É, nossa. já foi meu discipulador. E aí a gente foi lá na célula uma vez. Aí a gente decidiu, vamos no culto, né? Aí a gente tava um dia em casa, né? Ninguém convidou. Eu olhei pra minha esposa e falei, amor, vamos no culto hoje? Ela olhou pra mim assim, sério? Vamos no culto? E Aí a aí? gente foi pro culto, essa história é engraçada. Aí a gente foi pro culto, cheguei lá, quando você vai no culto a primeira vez, você quer sentar lá no fundão, né? Aham. Minha esposa ainda tava grávida, né? A É. gente tinha a Alice e ela tava grávida da Júlia. Aham. A Júlia estava grávida e a Alice estava pequenininha. A gente foi no carrinho e ela grávida da Júlia. Aí a gente foi, né? Aí quando eu tô lá no fundo, foi no fundo, quem que eu encontro lá? Pastor Douto. Mas eu não sabia que ele era pastor. E o pastor Ué, Douto, eu conheci ele no mundão. sério? Época de Ih, faculdade, sabia não, festa. velho. Ixi, várias festas, né? Já encontrei ele em algumas festas. Yeah. Eu olhei, né, pá, ele me cumprimentou, ô Luiz Paulo, que bom que você tá aqui, seja muito bem-vindo, tal. Falei, ok, beleza, obrigado. Peguei e sentei lá no fundo, né, fundinho. De repente eu tô lá, acabou o louvor, aí sobe uma pessoa no palco, no púlpito. Chega lá quem começa a pregar é o Douto. Eu olhei pra minha esposa, eu falei, o Douto virou pastor? Ah, não é possível um negócio desse. Yeah. Aí eu olhei pra ela, aí eu falei, não,
acho que eu tô no lugar certo. E começou. Essa foi a minha primeira vez, aí eu comecei, né, célula. Aí já engatei, aquilo ali começou a tomar conta de mim. É bom Entrei pro demais, né? cursão, lá nós temos um cursão, né, que ensina você a ter uma maturidade espiritual, até que eu fui no encontro com Deus. Aí Você consegue fazer uma linha do tempo de quando isso foi o mês de 2024, né? foi. Não, Quando. 2022. É, porque aí teve a pandemia. Nesse intervalo de tempo, né, eu fui pra igreja, Aham. fui na célula e teve a pandemia, aí acabou tudo, Tá, entendi. né? Acabou Aham. tudo, teve Você não ficou assistindo online, nada também. Não, Não, parou. não teve a intensidade É, de ficar ali, né? parou Não tudo, né? permaneceu. E aí, depois que voltou, acabou a pandemia, a gente Aí voltou pra voltou. célula, Ah, que massa. acelerado. E aí veio o cursão, aí veio o encontro com Deus. E aí no encontro com Deus, quem não foi ainda tem que ir, porque lá eu tive uma overdose. Lá eu senti algo assim que eu sentia só nas raves. Aham. Quando você vai na rave, né? Então você se droga, né? Toma o que você for. E aí é aquele momento que você acha que você é o super-herói, você sente algo diferente no seu corpo, né? Você começa a viver a vida que você não quer viver a realidade, né? É, Você se droga mas pra. aí no encontro com Deus, num determinado momento, eu entendi que ali o que eu senti na presença do Espírito Santo era muito mais legal, muito mais gostoso do que aquela sensação de êxtase que eu senti em rave. E aí eu comecei a entender que o diabo usa aquilo que Deus pode te dar de uma forma muito mais poderosa, e ele mascara aquilo ali porque ele é o mestre das mentiras, né? Ele mascara aquilo ali de outras formas, mas que Deus te dá aquilo ali com a presença dele dentro de você. Com imitação, né? É, e A aí o diabo tentativa de imita, né? imitar. Ele é o mestre em De forma imitar. temporária, né? E a de E Deus é aí e eterna. preenche, né? Porque aquilo ali é um eterno vazio, né? Sim. Você tá ali sempre buscando algo, buscando uma experiência do mundo, ela vem e depois te deixa um vazio, né? E aí com Jesus ele veio e me preencheu. Essa foi a minha história de transformação. E aí logo depois eu entrei nas águas, eu tive o privilégio de um encontro com Deus com a minha esposa. Nós descemos as águas juntos, eu e ela de mão dadas, Tá. né? Então, e de então a gente firmou o pé na rocha. E Deus Ela, vem ela tá fazendo. discipulando também, né? É, minha esposa também é discipuladora. Discipula mulheres que cuidam das nossas crianças. Agora discipuladores. Ministério Kids. Aqui. Né? Vou fazer É propaganda benção. aqui, ó. Dá pra aparecer aí, esse aqui? Esse aqui representa o Ministério, é o, como é o nome chama? Plano de Salvação, né? É o plano de salvação. Cara, eu acho muito bonitinha essa música aqui, É, ó. e as crianças evangelizam, hein? Evangeliza. Cara, A minhas filhas são uma benção. ontem teve na célula lá, teve um videozinho dos meninos, um curando o outro lá, um profetizando a vida do outro. Ah, que massa. É benção. Pra mim é novidade, né? Então, mas ainda, Você vai Deus conhecer. sempre surpreende tudo. Vai O ter o tempo todo ele privilégio. surpreende ainda, é bom demais. Uhum. Você falou de duas coisas aí que, inclusive, eu li hoje. Falou do Pastor Douto. É, E pastor Dudu. aí, você me emprestou, inclusive, esse livro aqui, né? Emprestou não, né? Você deu. Forjados. Você Livro me muito deu bom. esse livro aqui. Todo homem tem que ler esse livro. Pastor Douto, ele, grande disciplinador também de várias coisas. Você falou aqui sobre comida, né? Sobre fome. Sobre quando a gente é ímpio, a gente come para saciar, mas além de saciar, a gente come pela gula mesmo, assim. Continuar comendo simplesmente pelo prazer de comer, né? Que às vezes também é um vazio. E ele fala muito sobre isso aqui. Eu tava lendo, continuando de ler hoje esse capítulo. E você também, né? Personal Sou trainer, personal muito ligado a trainer isso. também. É verdade. Como é que é a sua visão em relação a isso? Em relação ao homem e o mundo, a fome, essa ânsia, a saciedade. É, Saciedade. Deus diz que nós somos criados para quê? Para governar sobre todas as coisas, né? Uhum. E uma delas é sobre o nosso corpo e nossas vontades. E aí é uma batalha, né? A gente, as pessoas precisam entender que nós somos um ser triuno, né? Nós somos corpo, somos alma e somos espírito. Então, nós somos um espírito que habita num corpo e tem uma alma. E existe uma batalha diária entre alma e espírito. Imagina que sua alma é um urso e seu espírito é um leão. Briga boa, né? Sim, Quem vai ganhar essa briga? não sei.
quem tiver mais bem alimentado, É verdade, não é? é verdade. Então, se você alimentar mais os prazeres da carne, as vontades da sua alma, com Verdade, certeza ela vai sobressair sobre o espírito. é verdade. Mas se você alimentar mais o seu espírito, ele vai prevalecer. Tem um versículo que fala que a alma milita contra o corpo, algo assim, né? É, Não é isso? e o corpo contra a alma. Ou contra o espírito, na verdade, né? É o espírito contra a carne. Contra a carne, né? É, o Isso espírito aí. contra a carne. Uhum. É verdade, é bem isso mesmo. E a carne contra o espírito. É isso mesmo. E aí, entrando nessa questão do corpo, é isso. Qual que é a nossa vontade, né? Qual que é a vontade do seu corpo? Você acha que a vontade do seu corpo é acordar cedo e treinar? Hã? Nunca, né? Você acha que a vontade do seu corpo, da sua alma, é comer um brócolis? Nada, Hã? Não é. Não é. Não é de Cara, jeito nenhum. é assim. Mas a gente tem Você, que. antes de tudo, da vida com Deus, você tinha uma relação já com esse físico? Então, eu perdi um irmão há 17 anos, né? Hoje eu creio que ele está morando, tá no descanso do Senhor, aguardando a volta de Jesus, como nós estaremos um dia. E aí, o que aconteceu? Em vez de eu me afundar no mundão, nessa época, Deus cuidou de mim. E ele e meu outro irmão, nós éramos em 3 irmãos, né? Luiz Paulo, Deajan e Rodrigo Muriçoca, que é o que faleceu. E aí eu e o Deajan, a gente decidiu entrar no esporte. E aí, Ele era legal do esporte? o Rodrigo não, ele jogava bola, a gente jogava bola, a gente era boleiro mesmo, jogava campeonato. Pensamos nos caras que era retado, que a gente fala, retado. E aí eu e o Dejan entramos no esporte assim de cabeça. E aí chegamos a fazer Ironman, maratonas e Até hoje, né? pô, muitos testemunhos, né? Nessa época do esporte tem testemunhos aí que podia fazer um programa inteiro só desses testemunhos do que nós passamos aí no esporte. E isso trouxe em mim a vontade de cursar educação física, né? Porque eu tenho meu primeiro curso foi publicidade, eu sou formado em marketing, depois eu fiz curso para corretor de imóveis e aí o meu último curso foi como personal, porque a minha intenção maior era cuidar de mim e da minha família, das pessoas que eu amo, para ter essa sabedoria para poder cuidar, né? E graças a Deus eu tô conseguindo fazer isso hoje, cuidar daqueles que eu mais amo. Amém. E a gente mergulhou no esporte, e isso trouxe muito benefício para nossa vida. Mas, como eu ainda não tinha Jesus, né? Sempre tem as quedas, né? E aquelas quedas que vai e se afunda. Então, eu passei por altos e baixos nessa vida do esporte, nessa vida do corpo. Emagrecia, engordava, emagrecia, engordava. Sanfona. E por aí vai. Até que encontrei Jesus e ele... E agora, inclusive, tá até coach de governar o corpo, né? Pois é, eu tive o privilégio de estar numa palestra esses dias. Acho que eu tenho um vídeo aí sobre isso, não tenho? Da palestra? Tá aí nesse meio também? Tem o videozinho aí? Deixa eu ver se eu... Claro, coach. É coach. Põe aí, vai ter. Vai passar aqui também? Benção. Nem sabia, Vai né? passar aí? Vamos ver. Então, eu tive o privilégio de palestrar. Você pode estar cansado, mas você não é cansado. Você também pode estar com uma enfermidade. Governar nosso corpo, como a gente está conversando aqui, né? E tem 4 características básicas para você Você governar. também pode estar sedentário. Primeiro, eu não vou falar tudo, vou falar primeiro. sedentário. Primeiro, você tem que ter identidade. Para você governar em qualquer área da sua vida, você tem que saber quem você é. Então, se eu perguntar para você, qual a sua identidade? Quem é você? Não deve fazer, Gustavo, sabe o que tem que fazer, hoje você sabe sabe. quem é. sei, Fé sem prática é ilusão. Mas não é uma pergunta Não fácil de vai vencer o responder. governo. Nós A devemos gente pergunta colocar quem em é você, prática, Não era mesmo. né? Nunca é fácil. movimentar. Mas Deus hoje- deu até um ano atrás não era. Não para era, ser né? ignorado. E aí Nem depois para que você ser tem clareza da sua idolatrado. identidade, porque a palavra de Deus diz que o governo é para os filhos, a herança é para os filhos. Se você não tem clareza de quem você é, dificilmente você vai governar. Eu li um pouco sobre isso hoje também aqui. Inclusive, essa parte você falou que você está disciplinando, né? Treinando sua família. Fala um pouco aqui também sobre Fala aí. o exemplo como de pai, né? Sendo treinador de sua família, mostrando que você tem que ir atrás também. Não só mandar, né? Fazer.
E perdeu, gente. Cara, tem uma história bacana, a gente fugindo um pouco, depois a gente volta para essa questão do governo. Mas tem uma história muito bacana, que vale a pena ser dita. Eu, na época do Mundão, eu tenho uma chácara, até hoje, né? Uma chácara ali no Paguia. E essa minha chácara, ela era vizinha da chácara da igreja onde eu hoje sou discipulador, onde eu congrego. E lá nessa chácara tinha os encontros com Deus. Da videira. Da videira, isso. Vamos deixar o claro. registro aí. Então, e lá tinha encontro com Deus. E na minha chácara tinha festa eletrônica. E a gente competia som Caraca. com encontro. Tava tendo encontro com Deus ali, as pessoas orando, né? Declarando, fazendo libertação, pessoas sendo salva. E na minha chácara do lado a gente tocando terror, irmão. Manifestando mal. Aquela bagunça de madrugada, todo mundo na piscina, música eletrônica, sei mais, loucura. E a gente competia, cara, colocava o som alto. E aí teve um testemunho tão poderoso. É daquela chácara que foi o meu encontro? Não. Vizinho aquela? Não, é onde hoje é um restaurante lá. É indo pra guia. Indo pra guia. E aí um pastor Washington, ele me contou um testemunho que teve um encontro que a gente tava fazendo tanta bagunça que eles tiveram que parar o encontro na hora. E todo mundo estendeu as mãos para nossa chácara, oraram e declararam que um dia toda aquele pessoal, aquela família, dono daquela chácara, ia se entregar para Jesus, ia ser convertido. E aí ele foi na minha chácara um dia almoçar e ele contou essa história para mim. Já depois de tudo, né? Já depois de tudo, e ele contou esse testemunho para mim. E aí, numa chácara onde a piscina era usada para só bagunça, bebedeira, hoje é uma piscina onde tem batismo. Amém, glória a Deus. Para você ver como um testemunho assim de como era, né? Um lugar que era usado para o mal, para o mundo, para as coisas mundanas. Não apenas, né? Hoje é um lugar que é usado para... Um lugar que vocês tentaram competir com um local que estava tendo bênção. Vocês tentaram praticamente levar maldição para o lugar que estava sendo bênção, né? Sem saber, obviamente. Que Não, tinha nem consciência. digo levar maldição, porque onde tem luz, as trevas não chegam, não né? é que A levasse, treva mas é como se estivesse sai. tentando, porque a intenção era abafar Na aquele verdade, som, a gente né? não entendia. Era abafar o A gente não som. entendia. Pra mim, aquilo lá era uma seita. Cara, Eu não entendia nada, porque eu via lá uma fogueira acesa, um monte de gente gritando, né? Pra mim, aquilo lá era uma seita, sei lá. Eu olhava, cara, o que esse povo tá fazendo aí? Né? só queria Então, saber do som tá mais alto, ó, né? Dá pra você ver, né? Como é poderoso, né? A transformação. Não. E o poder da oração. É, Declarar, imagina, todo mundo ali clamando e declarando a nossa vida. chegou a E vocês. o propósito foi cumprido. Hoje E em hoje dia- a gente entende. Hoje em dia, casal de discipuladores com a filha mais velha levou, também semeou isso. As mais novas também estão totalmente no caminho. É verdade. Massa demais. Tem um testemunho legal para falar sobre identidade. Que a gente tem que ter clareza de quem nós somos. Sim. A minha filha, as mais novas, é a Alice e Júlia. Né? A minha filha mais velha chama Ana Luísa. Aí a Alice e a Júlia, você conhece? Sim. Quando elas tinham uma 6 e outra 4 anos, a gente já convertido, e criança, né, fica uma o tempo todo brigando com a outra, né? Sim. E a Alice ficava o tempo Normal. todo, Júlia, você é feia, você é chata, você é isso, você é aquilo. E a gente estava lá sentado um dia na sala, eu, minha esposa, e as duas lá nessa aí, confusão, papapá. E a Alice falando pra Júlia, você é chata, você é feia, você... Aí a Júlia fala, não, eu não sou nada disso. Eu sou filha amada do Senhor. Rapaz, Caraca, mano, aí sim. Eu olhei pra minha esposa, Orgulho ela também. olhou pra mim, falei, essa tem clareza de quem Massa. ela é. Massa. E nesse dia ele foi um tapa na nossa cara, né? Falar, pô, minha filha de 4 anos já sabe quem ela é. Amém. E a gente ainda fica às vezes com dúvida, É. né? Porque o diabo é isso que ele Não, faz. não tem Ele vem conversa. pra te colocar dúvida, né? Te acusar, pra tentar tirar a sua identidade. Mas quando você é firme nela, irmão, é difícil alguma coisa te abalar. Nada, é difícil. Não difícil, tem né? como, na verdade. Não tem Não vou como. dizer que a gente não vai passar por tribulações, mas quando Aflições, você né? tem a certeza de quem é seu pai, Você também, genial.
sobre isso. Ainda mais assim, eu acho que deve ser 1000 vezes melhor, né? Você nascer realmente nesse berço que tem desde cedo essa identidade. Eu demorei muito, você também demorou muito. Eu costumo dizer assim que eu não conhecia a lei, então eu tive um privilégio, né? Aham, Porque eu conheço irmãos que vieram de outras denominações, né? Não, eu creio que todos são salvos, mas que tem muita lei embutida. sim, E aí eu conheci a graça, de primeira, né? de primeira. Eu conheci o amor de Cristo. Eu tive entendimento de que é tudo através dele, de que ele pagou o que eu fiz, o que eu faço e o que eu ainda vou fazer. E que é uma transformação diária, né? Essa metanoia, que é algo assim que vale a pena a gente falar, né? Que é a transformação da mente. E isso vale para a gente governar principalmente sobre o corpo, as áreas da nossa vida. É a metanoia que vira hábito, né? A partir do momento que você tem identidade, você tem que fazer algumas renúncias para as coisas começarem a caminhar. Você tem que colocar em ação, porque a fé sem a prática é uma fé, sem o trabalho, né? É uma fé morta, né? Sim. Então, Tiago falava é, assim, né? então você tem que ter fé, mas você tem que sabe o que tem que fazer. Agir com fé, Mas você né? não faz, se você não fizer, né? Então a gente sabe que a gente tem que levar a palavra. Mas se a gente não levar, É, não, a palavra não chega, né? não Não, chega. pelo menos você não Não é vai ter o verdade? privilégio de ter sido usado para E isso. isso vale em todas as áreas, vale no corpo, né? Você sabe o que você tem que fazer. Você sabe que você tem que treinar, que você tem que fazer algo, mas se Sabe você que não tem. fizer, Sabe né? que tem, mas E aí o corpo você não começa a quer. fazer. E aí você começa a fazer com disciplina, com rotina, isso vai virar um hábito. Aí quando vira um hábito, vem a metanoia. Aí Que é, você sente falta quando não acontece. que é traduzido como arrependimento, né? Arrependimento, mudança de A palavra mente. arrependimento é muito mal usada hoje em dia, É. se a gente for pensar no sentido bíblico dela. É verdade. A mudança é basicamente isso, mudança de forma de pensar, né? Forma de pensar. E quem faz isso é tão maravilhoso. Deus é tão maravilhoso que ele te salva. Através de Jesus, você crê em Jesus, você é salvo. Ele passa a habitar em você, através do Espírito Santo. E é ele que te transforma. É ele que faz tudo. Só que tem que fazer é se render, né? É, você só entrega pra ele e fala, Senhor, faz. É bom demais, cara. É bênção, O né? melhor ar pra se viver é na É graça isso. mesmo. Eu, de vez em quando, eu e Maria, a gente discute um pouco, né, sobre lei e graça, mas assim, eu digo, cara, quem vive na lei é judeu. É que não conheceu a graça, que não aceita Jesus como Salvador, como Deus encarnado. É você que vive realmente na lei, a lei judaica ali, né? Obviamente que ela é importante e tudo, mas Novo Testamento, é um Novo Testamento, né? Que sobrepõe o Antigo, não que veio para acabar, como ele diz, né? Veio para cumprir. Pra cumprir. É, e pagar, né? Pagar toda a nossa No livro do pastor Felipe, sobre o que você falou, ele fala, né, que a honra abre portas que a fé sozinha não pode abrir. Não pode abrir. E realmente é muito baseado nisso aí, você tem a fé, ela realmente, a porta está aberta, mas honrar essa porta aberta é você atravessar ela. É você dizer, Deus me leva para atravessar essa porta, faz essa porta vir até mim. Né? Você está honrando, você não está só deixando a fé ali pronto e vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, como fosse um desejo só. Você está realmente honrando, dando o passo de fé sem ver, né? Sabendo que ele vai colocar o chão. Sabendo que ele vai colocar. E honra também é dar valor a algo, né? Você dá peso a alguma coisa. Sim. Honrar é isso. Você dá valor. Você dá valor à fé Algo, a ponto de ter uma atitude. Quando né? você honra, você dá peso, você dá valor àquilo. O livro é bom demais. É bom, né? Esse Eu livro é tava bom. lendo isso aqui primeiro. Inclusive, nós estamos lendo ele no discipulado, Estamos né? lendo ele no discipulado, verdade. Tem mais discipulado aí também? Preparei uns videozinhos, só uns videozinhos aí, tá? Cara, esse livro do pastor é muito bom. Eu tava lendo do Forjados primeiro, quando ele lançou, eu tive que parar E eu pra estava ler, refletindo, porque né? ele é o nosso Mas a gente pastor, esquece né, de então. honrar Então, é o primeiro nossa discipulado que eu casa, fui, inclusive. nosso lar, Foi o nossa primeiro esposa, nossos filhos. Mas aquilo que é mais importante para nós. São momentos a nossa importantes, né? família. Porque ali no Quando discipulado você entende honrar, a gente se reúne porque lá na igreja, homem discipula homem, né? E mulher discipula mulher. E casal discipula casal. Então ali é o momento onde os homens, o discipulado são os líderes, né? A gente se reúne os líderes, porque lá nós temos células, né? Nós somos uma igreja em célula. Sim. Ah, falou bem. É. E a gente se reúne lá e os homens para a gente se encher da presença do Senhor, né? Se estudar a palavra, né? Se aprofundar.
tirar as dúvidas, né? Porque muitas coisas que acontecem ali, a gente tira as dúvidas, os líderes vêm, trazem algumas dúvidas para o discipulador. Se é algo que eu ainda não domino, eu converso com o meu pastor. E isso tudo é resolvido e ali a gente cria uma unidade, né? E Assim, caminha com um propósito só, assim como você é discipulador, você também é discipulado, né? Pelo pastor. com Você certeza. tem seu Aí, discipulado como discípulo, né? Também, como discípulo. Como o meu pastor também tem o discipulado dele com com os com pastores outro de governo, pastor, no caso, sim. né? É Sempre massa somos demais. Cara, discipulados. eu Com o falei pastor Christian, tem o discipulado dele lá os 12, né? Lá, com os do. Isso, nome com o pastor Aloysio. não sei se o nome chama esse. É, É, como. Conselho Apostólico, né? Conselho Isso. Apostólico, isso E, mesmo. cara, uma coisa que eu tava falando ontem na célula lá, que eu acho, assim, obviamente todas as igrejas têm seus valores, obviamente, mas tô na videira, eu vou falar da videira. Uma coisa que eu acho muito, muito, muito massa é isso, de levar a palavra adiante, porque Jesus falou, ir de fazer discípulos, né? E a videira, ela leva isso muito como realmente o, a estratégia. Tudo é em prol de fazer discípulo, de mais pessoas conhecerem e se tornarem discipuladoras em algum momento, com quem está ao seu redor, com pessoas de trabalho, no dia a dia, com desconhecidos na rua. Eu até citei que o nome é muito genial, o nome videira, porque é baseado naquele versículo onde Jesus diz que ele é a videira e que através dele, como tronco da videira ali, nós somos os É ramos e tal. E, verdade. cara, realmente é geração de vida o tempo todo, né? E são palavras liberadas, né? Tudo isso são palavras liberadas através da vida do pastor Aloysio, Falei, é uma que benção. vem para os nossos pastores, né? Nossos discipuladores, nossos líderes, nossos membros. É toda essa unção que é derramada. Amém. Eu tô embaixo de todos aí, tô sempre assim, ó, recebendo. É verdade, é verdade. Bom Pois é, cara. E assim, o que eu tenho para falar sobre o mundo e a graça e Jesus, né? Sim. O antes e o depois. Não tenho saudade nenhuma das coisas do mundo. Nada. E assim, mais vale um dia na presença do Senhor do que uma vida inteira no mundo. É verdade. E isso é verdade, assim. Quem não teve essa oportunidade ainda, ela tá aí, ó, tá aqui. Se você se interessar por isso, pode procurar aqui. Com certeza aqui depois vai ter um link, né, para vocês procurarem, entender um pouco mais sobre o assunto. São convidados para estarem com a gente. E é muito poderoso. E você vive com a certeza de que o melhor está por vir, É verdade. né? Sim. Por mais que tenha tribulações, mas você sabe o melhor está por vir. E sempre acontece mesmo, porque assim, isso é usado. Eu, como cético, recém, ainda sou cético, né? Mas como ateu que era, eu via isso como uma frase tipo, o cara é só otimista. Mas não é isso, mano, que realmente as coisas estão sempre melhores na presença de Deus. Tá realmente sempre tudo melhor. Os problemas, mesmo continuando tendo problemas, esses problemas parecem sempre diminuir a sobrecarga dele nas nossas vidas, né? Quando a gente realmente entrega. É verdade. E assim, uma coisa que aconteceu e que acontece com todo crente, né? Logo que ele aceita Jesus. Ah. As pessoas que você considera amigos começam a te deixar, não te convidam mais para as coisas. Não é você que não quer ir, mas as Aham. pessoas começam a Não deixar querer de te mais, né? convidar, É verdade. né? Por mais que você também, às vezes, não comece a achar mais graça em muitas coisas, Sim, mas não, as pessoas deixam de te convidar, né? Porque ali agora você é luz e você incomoda. Tem é pessoas que ainda verdade. não entendem. É. E aí a presença incomoda quem não entende, né? E as pessoas começam, aí eu e minha esposa Verdade. começamos a refletir, né? Amor, se tanto as pessoas não convidam a gente mais para fazer as coisas, né? Isso logo de recém-convertido, né? Galera da rave. E assim, mas a gente, de vez em quando, eles convidavam. Uhum. E aí começaram a entender, aí, pô, mas eles não são chatos, eles não mudaram, eles continuam a mesma pessoa. Né? Porque às vezes as pessoas têm essa crença que o cara, quando vira crente, ele fica chato. Não é Não chato. fica, não fica. Só que realmente é só um choque pra quem não vive essa E mesma assim, coisa, né? mas eu era assim. Sim, Cara, eu tinha também. pavor de Eu crente. também. Eu tenho isso que você tá falando, eu tenho mais certeza disso olhando pra mim mesmo, vendo as pessoas que eram crentes, do que isso comigo. Porque eu não tinha muitos amigos aqui em Cuiabá, né? Eu sou recém-chegado, então. Cara, não fala que igreja, o quê? Esse povo só quer Bem isso. saber de roubar meu dinheiro.
Era isso aí meu pensamento, entendeu? Bem isso mesmo. Até que quando eu encontrei Jesus e eu entendi. Porque o cristão, Por que esse povo é tão feliz, né? e a gente não faz as coisas pro homem. Assim, Assim, eu não faço coisa pro meu pastor, pra igreja, eu faço pra Jesus, né? E eu entendi, isso é uma frase do pastor Washington. Ele diz assim, ele me ensinou isso aí, ele falou assim, nunca espere meu reconhecimento, porque eu também sou falho. Quando você fizer alguma coisa, você faça pra Jesus, porque pode ser que eu não reconheça isso. Você pode estar esperando um obrigado meu, mas talvez eu não vou te dar esse obrigado. E aí você pode fechar seu coração, então não faça pra mim, faça pra Jesus, né? isso é boa. Isso é E muito bom. aí isso eu peguei. E é isso, a gente faz as coisas pra Deus. Isso é um Fica tudo um leve, grande ensinamento, né? né? Isso aí. E a gente é feliz e grato. E a gente começa a entender que a gente é grato por fazer parte do ministério. Com certeza, Né? tá doido. Não existe, acho que a coisa, as duas palavras mais, sei lá, não sentimentos, mas o que a gente considera como sentimento ou emoção é amor e gratidão. É basicamente viver em estado de amor e de gratidão o tempo todo. Outra coisa, cara, que é bem forte assim, né? Que é uma mensagem assim que acho que principalmente para os homens, é um testemunho meu que Deus me revelou na montanha. Eu sou legendário também, né? Montanha da montanha. Montanha E da aí, montanha. numa dessas subidas minhas para servir ao Senhor, eu tava lá. E assim, desde a época do mundo, as pessoas me achavam arrogante, Ah, né? As pessoas me achavam, eu me achava o dono da verdade. Me achava o dono da verdade. Eu queria sobressair sobre as pessoas, com meu tom de voz, né? caraca, mano, Tinha aquela sério? mania de levantar a sobrancelha, sabe aquela pessoa que Sério, fala mano? impondo? Cara, não parece, Pois não. é, Eu já conheci montanha em sua mansidão, que pra mim realmente era a palavra que definia pra mim. eu fui essa pessoa, Era de né? homem E manso, eu queria massa. impor muitas coisas. E algumas dessas raízes me acompanharam depois de cristão. E às vezes, é, e aí, às vezes eu não tinha toda essa paciência que eu tenho com a igreja, com as ovelhas, Com as coisas do dia a dia, né? com a minha família. E aí eu tava na montanha. Aí eu tava servindo lá na montanha. E aí tem uma hora lá que tem uma parada que a gente começa a ouvir os testemunhos da, dos senderistas que estão lá, né? Subindo pela primeira vez. E a gente para lá e fica ouvindo os testemunhos dele. E nessa hora eu tava ali e aí tudo desapareceu. E aí Jesus falou comigo. Falou assim, filho, você tem que honrar sua família. Você me honra estando aqui, servindo a esse propósito. Você está me honrando, servindo aqui esses homens, na transformação dele. Você me honra quando você serve a igreja. Você me honra quando você discipula, quando você lidera uma célula, quando você serve em todos os lugares, quando você leva a minha palavra. Mas você vai me honrar ainda mais se você honrar sua esposa e suas filhas. Chicote. Porque o que eu fazia foi, mano, assim, isso me pegou, mas isso me pegou de uma forma. Porque o que eu fazia? Eu tinha muita paciência e mansidão na célula, com os pastores, com as ovelhas, no servir, nos negócios. Mas quando chegava em casa eu não tinha mais. Caraca, mano. Aí eu era rude, eu falava coisas sem pensar, eu gritava às Que vezes. doideira. E Deus falou isso pra mim na montanha, mano. E aí eu decidi mudar. Eu obedeci a Deus. E aí eu cheguei, né? Isso me tocou muito, mas muito. E aí eu cheguei em casa, a gente chega no domingo da montanha. E no domingo não deu tempo, mas na segunda eu organizei um jantar em casa. Organizei um jantar. Aí colocou na mesa eu, a minha esposa e minhas filhas, né? A Alice e a Júlia. E eu pedi perdão pra elas. Eu fiz o jantar. Eu pedi perdão pra elas. Eu falei, ó, perdoa o papai. Meu amor, me perdoa. Eu não tenho honrado vocês.
Eu não tenho dado o meu melhor dentro de casa. E porque Jesus ele ainda falou assim pra mim: essa mulher que você tem, essas filhas que você tem, não são suas. Elas são minhas. E eu te dei pra você cuidar. É verdade. E você não tem cuidado bem delas. É verdade. Mano, isso aí tocou muito o coração. Poderoso. E aí eu pedi Power. perdão pra elas. Você fala é power. Pedi. E aí, o mais top de tudo foi que quando a gente sobe a montanha, nossas mulheres oram por um propósito. Aham. E a minha esposa tava orando pra que eu tivesse essa revelação da montanha. Caraca, mano. Foi, mano. Ela orou pra que eu tivesse essa revelação, pra que Deus conversasse comigo. Massa. E isso mudou nossa vida. Mudou nossa vida dentro de casa. Mudou meu jeito. E desse dia eu tomei uma decisão. Que o meu melhor é em casa. Glória a Deus. Porque Deus me deu, né? Deus me deu o ministério, mas antes disso ele me deu minha esposa. O primeiro ministério é a família, né? Nossa família. Eu ouvi isso em algum lugar. É bíblico isso? Isso serve, mano, pra todos os homens. Porque muitas vezes o homem fica muito preocupado em prover Aham. só o dinheiro, Verdade. só o sustento. Mas o mais importante, lógico que isso é importante, né? Mas o mais importante é você prover a harmonia, o amor, a sabedoria de Deus, né? Dentro do seu lar, da sua casa. É uma provisão também. Né? É uma provisão. Verdade. E isso é poderoso. Foi uma bênção. Poderoso mesmo, Eu uma espero que provisão. isso sirva para tocar o coração de quem precisa ser tocado. Amém. São alguns dos testemunhos, os fortes testemunhos que Deus já me deu. Massa. Aí, Uma vez. tem que trazer um dia aqui a Dani pra Maria entrevistar ela. Vai As ser uma mulheres, você é Maria que vai entrevistar. Vai ser uma benção. Verdade. Né? É, fazer um podcast de casais. De casais, será que rola? Ô, Eu tava pensando, tipo, será que não fica muito bagunçado? não, que não, né? mano. O povo Deixa gosta de bagunça, irmão. É verdade, né? O povo gosta. Hã? O povo gosta mesmo. Gosta de bagunça. Tem uma pergunta aqui que é. Que essa aqui eu quero fazer, porque eu mesmo tenho uma resposta, mas eu quero ver de você também. Você já viu alguém mudar de vida por causa do seu testemunho ou referente a você? Referente a ver a mudança na sua vida acontecendo? E aí você não pode citar a pessoa que eu vou citar, que é a Dulce. Ah, E depois eu falo aí do exemplo. já vi, sim. Porque o pastor nosso diz que palavras são sementes, mas exemplos são florestas, né? O Felipe? Hoje é Não, o Felipe. pastor Douto. Hoje é doutor. A primeira vez que eu vi foi dele. Então, e eu peguei isso pra Muito mim. bom, muito bom. né? E o exemplo realmente muda. Eu lembro o caso que eu falei pra você da minha filha, Sim. que ela não me disse nada. Só o exemplo dela, a gente comendo ali de qualquer forma, só o exemplo dela parada ali sem falar nada, Entendeu? orando, Entendeu? foi a semente plantada e a primeira semente que plantou para transformar a minha vida. Cara, mas engraçado que você viu isso de uma forma bonita, né? Eu era ateu, né? Então eu sempre ia ver como ridículo. Eu sempre vi as pessoas orando e achava ridículo, mano. Não, mas eu também achava, mas Deus usou ela. Essa semente ficou plantada. Por No ser dia, ela, não foi né? no dia. Ah, Foi depois tá, que ela foi entendi. embora que eu comecei, cara, Caraca, não é possível, cara, que minha filha tá errada. Eu tô errado. cara, a exaltação foi tendo a exaltação depois ali, né? Ruminando o pensamento da ação dela. E esse testemunho, a Dulce, né? A Dulce é minha vizinha. Sim, Vizinha de porta de apartamento. sim, sim. Ela sabe, meu apartamento, mano, era só samba, pagode, É. o dia inteiro. A gente mora num térreo. Cara, era uma bagunça. Meus pais viajavam e a gente fazia bagunça lá. Começava a festa na sexta-feira, acabava no domingo à noite. E era só saída, ia pra comprar bebida, voltava, a churrasqueira, não apagava a churrasqueira, ficava o final de semana inteira, a churrasqueira acesa. E a Dulce, minha vizinha, viu tudo isso. E ela conta essa história, né? Ela contou ontem, né? Ela conta essa história que teve um dia que ela entrou em casa e ela começou a ouvir um louvor. Aí ela falou, cara, o que é isso? Uhum. Aí ela saiu lá fora, aí o louvor ia pra dentro do meu apartamento.
Aí ela bateu na porta. Aí acho que minha esposa abriu a porta, ela falou, aqui tá tendo louvor? Aqui a gente tem uma célula. Aqui? Na casa do Luiz Paulo tem uma célula? É. Posso entrar? Quero ver. Ela fala assim, poxa, André, eu quero ver, Quero eu ver. quero ver se é. E Ela ela fala entrou. assim. E aí ela entendeu. Ela disse, Né? ela sempre fala, ela ficou muito E aí emocionada. que tocou ela muito. veio todas as lembranças na memória dela ali de como eu era, como era a minha vida, aquela vida mundana, desregrada, só de festa, farra, bebedeira, bebedice. E ela, quando ela entrou ali, que ela viu, tava ouvindo louvor, tava entendendo que eu tava sendo usado por Deus agora para levar a palavra para quem também era do Massa mundo, demais, também quem tava no mundo, né? E é E ela virou uma poderoso. frequentadora da E célula, ela inclusive. virou e tá até Até hoje. hoje, na mesma E ela sala. não é da nossa igreja, ela é de É, e ela outra é da nossa igreja. denominação, Tá mas lá. está lá Toda sempre quarta ela tá lá. edificando, aprendendo, ensinando, Verdade. né? Sabe muito. E assim, e essa questão também de eu ter vivido o mundo também foi importante Sim. no meu ministério, Claro. né? Porque eu consigo entender o lado, né? Daquilo ali, do que as pessoas fazem. E isso me fez entender algo muito mais poderoso, que sobre julgamento, que é algo que eu acho que às vezes o ser humano ele julga muito, né? Uhum. Principalmente, julga o tempo todo, né? Você tá olhando, pô, Até sem cara, querer, né? Quase que cara isso, cara automaticamente. aquilo, pô, cara sem vergonha, cara gordo, cara aí, mulher, pô, pra que andar assim desse jeito, né? Vive julgando. É verdade. E aí eu comecei a entender que isso é um testemunho que eu ouvi no Encontro com Deus, cara, que foi tão poderoso, de uma menina, que ela fala que ela sempre foi julgada o tempo todo, vivia em depressão, espírito de morte, e elas sempre julgaram ela. E aí ela, no encontro, ela entendeu que a única pessoa que tem poder para julgar ela, não julga, ama. Amém, verdade. Por que ela vai ligar pro julgamento dos outros? Nossa, imagem. Ela entendeu isso no encontro. Ela entendeu isso. Teve a revelação. E esse testemunho que ela deu transbordou ali. Todo mundo falou, uau. Tem gravado esse? Deve ter, Pra deve ver. ter. Você lembra que mês ou ano que foi? Não, foi no encontro ano passado. Ano passado? E aí, Deus me deu uma revelação. Que ele te dá uma mão, né? Você tem sua mão. Aí a sua mão, ela pode ser os 5 dedos ou um. Verdade, pode crer. Como você vai usar ela? Apontando ou estendendo as mãos? Né? Massa. E a vida do crente deve ser assim. Estender as mãos, não importa. A gente acolhe. Porque todos nós pecamos. Todos nós erramos. Não importa. Para Deus não existe pecadinho ou pecadão. É tudo pecado. E a gente não deve julgar, a gente deve dar amor. E levar a palavra. Isso é poderoso. Amém. É verdade. Julgar jamais. Jamais. Amar, sempre. Amar como ele nos amou, né? É, porque não é o nosso amor, né? É o amor dele. A gente deve levar o amor dele, não o nosso. Porque o nosso amor não vale nada. Nosso Nosso amor não nosso vale depende nada. de coisas desaperecíveis, vai até certo Agora é o ponto. amor dele. E a gente só consegue transmitir o amor dele quando a gente entende que a gente é amado. Que a gente só dá o que tem. Você falava muito no começo aí da minha caminhada com Deus, né? Eu ouvia muito você falar canal, sejamos um canal desobstruído de Deus. E aí, com o tempo, eu fui tendo essa revelação de que realmente a gente é realmente só um canal de tudo que ele tem, passa por nós e vai para o mundo e volta para ele, né? É sempre É esse verdade. canal mesmo. Isso é massa demais. É verdade. Águas que fluem, né? Águas que Um fluem. rio de água viva. É verdade. É. Flui do trono. Como que estamos de tempo aí? 50? Então dá pra mais um pouquinho. Tem um caso que eu lembro de você falar sobre sua filha engasgando, algo assim. Foi. Rapaz, vou falar esse testemunho. Isso é um testemunho para vocês entenderem o mundo espiritual, né? Que realmente é uma batalha espiritual.
Pra quem não acredita em demônio, Pode- demônio pode existe. olhar diretamente. Demônio existe, o diabo existe, né? O demônio existe. Tem pessoas que têm medo de falar o nome do diabo, mas ele existe e ele sabe o fim dele. E ele, É verdade. mas ele não brinca, ele tá aqui pra roubar, matar e destruir. Mas só que Jesus veio para que tenhamos vida, né? E vida em abundância. É isso. E aí, um dia na célula, né? Eu como líder de célula, uma irmã nossa ligou para nós, né? Ligou para minha esposa, um membro da célula, falando que ela não estava conseguindo dormir, que ela estava sendo muito atacada pelo demônio e não conseguia dormir de jeito algum. Tava tendo pesadelos, tava tendo visões, né? E ela chamou a gente para orar na casa dela. E a gente foi, isso numa segunda-feira. A gente foi lá na casa dela. Levei minhas filhas também, que ela tem uma filha pequena, né? Deixamos minhas filhas ali com a filha dela brincando. E eu fui entrando, eu com a minha esposa fomos entrando em cada cômodo da casa. E orando, orando. Aí quando nós chegamos no quarto dela, eu senti uma presença assim, pesada, demoníaca. E aí a gente chegou ali, chamou ela e falou, ó, vamos orar aqui. E a gente começou a orar e declarar que aquele ambiente era um ambiente que pertencia a Jesus, né? Que ela é escolhida por Deus, ela é luz, ela já entregou a vida dela, que a gente não aceita, que batesse em retirada todo espírito maligno que ela tivesse. E ela entendeu, e a gente conversou realmente com ela e falou assim, não adianta nada a gente vir aqui orar por você e você não se decidir e no outro dia tá depois percorrendo outros caminhos de novo, porque você vai começar dando, você vai continuar dando brecha. Então você tem que firmar aqui e não aceitar mais as setas do inimigo na sua vida. E ela aceitou e foi uma bênção. A gente orou, ela foi embora e ela depois testemunhou pra gente que ela dormiu como nunca, há muito tempo não dormia, né? Enfim, a gente foi pra casa. Aí terça-feira, tudo bem. Aí quarta-feira é dia de célula. Irmão, nesse dia eu acordei mal. Ruim. Mas assim, muito ruim. Uma opressão dentro de mim, um negócio. E aí, beleza, passei o dia inteiro, eu falei, cara, hoje tem célula, meu Deus do céu. E eu ainda não tinha me ligado, né, É, o que tinha acontecido na batalha, né, espiritual de segunda. E aí, pá, aí fomos pra célula, aí, cara, na célula eu passando mal, eu chamei meus líderes de treinamento, né, falei, irmãos, vem aqui, ora por mim. quem que era no tempo? Na época era o Danilo? Marcos, Ah, então foi antes. Marcão, Danilo, Eu não tava então nisso. Afonso e acho que o Deajan. Você não tava ainda na célula. E aí eles foram lá orar. Mano, preciso que vocês orem por mim. Preciso que vocês orem por mim. Vamos repreender todo o mal aqui. Que eu tô sentindo que eu tô sofrendo uma opressão aqui. E aí eles oraram, foi poderoso, pá. E a gente iniciou a célula mas ainda tava oprimido. E aí, irmão, começou o louvor. E aquele louvor poderoso, louvor poderoso. E inundou o ambiente, mudou tudo, a É bom esfera. demais, você tá Eu me doido. preenchi de uma forma assim tão poderosa. E eu ouso dizer que foi a célula mais poderosa que eu já tive em todo o ministério. Caraca, mano. E aí Deus me deu uma revelação para os casais orarem entre si. E quem não era casal que fosse amigo, um amigo orar com o outro. E aquele ambiente se inundou, palavras de sabedoria, quebrantamento, todo mundo se quebrantou. E foi uma célula assim, irmão, poderosa, 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 uma bênção. Enfim, foi uma bênção, célula poderosa, todo mundo foi embora pra casa, pá. E aí chega quinta-feira. A gente acordou tudo bem em casa, né? Aí acordamos, eu já tava bem, tava ótimo. Toda aquela opressão foi embora. E a gente foi almoçar. Eu tenho um costume de almoçar em casa, né, toda a família, eu, minha esposa, minhas filhas, a gente sentado na mesa para almoçar. E minha filha mais novinha, ela na época ela tinha 5 anos. De repente ela começou a servir ali a comida. Irmão, ela desmaiou. Desmaiou na minha frente, assim, no meu colo. Desmaiou, desacordada. Do nada ela desmaiou. Cara, eu falei, meu Deus do céu, eu peguei ela assim, pequenininha, desmaiada, os braços para trás, perna. Peguei, eu tinha acabado de fazer um curso de APH, né? E aí eu tentei fazer umas técnicas ali. E aí minha esposa na hora teve revelação. Falou assim, é o demônio que tá aqui. E ela repreendeu na hora. Falou assim, ó,
Caraca, Agora eu não aceito nenhuma obra do maligno sobre a vida da minha filha, da minha família. Bata em retirada agora em nome de Jesus. Na hora que ela falou assim, irmão, minha filha começou a chorar. caraca, mano. Começou a chorar. Enfim, a gente teve a revelação. Poderoso demais. Foi Mano. poderoso. Mas assim, eu liguei pro meu pastor, a gente foi no médico, lógico. Fui no médico, liguei pro meu pastor, contei pra ele. Ele falou, Luiz Paulo, eu creio que é espiritual. Mas você vai no médico, você vai fazer todos os exames que tem que fazer, porque os médicos também são usados. Sim, Deus claro, usa os óbvio. médicos. Sim. E a gente fez todos os exames e assim, foi pra constatar. Minha filha não tem nada. Cara, Nunca mais teve nada. E isso é para que as pessoas entendam o poder do mundo espiritual. O que aconteceu? A gente foi, orou, repreendeu Na o segunda. diabo, fez com que na segunda-feira que o diabo saísse daquele ambiente, deixasse aquela família em paz. E ele foi aonde? No mais fraco, na minha filha, na menorzinha, Verdade. entendeu? Mano. E a gente entendeu. E depois disso, minha filha começou a ter revelação. Hoje minha filha sabe a identidade dela. Ela que falou que ela E é ela que falou depois que ela é filha amada do Senhor. Para entender por que essa guerra existe. E aí, aí eu contei essa história para um irmão meu, e ele falou, Luiz Paulo, é algo que eu aprendi. Toda vez que você for orar uma batalha espiritual, e todo dia você tem que declarar que os anjos do Senhor fiquem acampados na sua casa, por onde você for, do lado das suas filhas, garantindo a vitória que já é dada em nome de Jesus. E essa oração faz parte da minha vida diariamente. Diariamente eu oro para que os anjos do Senhor estejam com as minhas filhas. Sempre quando eu vou dormir, eu tenho o costume de orar com as minhas filhas. Elas não dormem se eu não for lá orar. Nossa. Elas deitam e ficam, papai, vem aqui. Papai. Aí eu tenho que ir lá, eu encubro elas duas, dou beijinho e oro por elas. Massa, mano. E é isso, o mundo espiritual existe. Existe. E Existe. é real, mas Jesus... Eu tenho uma frase que eu digo assim, eu tenho até na camiseta nosso discipulado. Satanás, game over. Eu vi. Jesus venceu. Né? Massa demais. É isso, é sobre isso. É verdade. É, o mundo espiritual existe mesmo, cara. Eu, como ex-ateu, tenho propriedade de cético pra falar, não só espiritual, né? Que é a que realmente importa. Eu tenho vários testemunhos. Isso aí dá pra gente fazer um podcast inteiro só sobre batalhas espirituais. São muitos. Massa demais. Enfim, acho que é isso, né? Acho que já deu Amém. tempo aí mais ou menos. Ok. The power of the best. The Uma pergunta que. Pergunta não, né? Um versículo que lhe vem muito à mente. Algo que Cara. guia, que você costuma ser guiado por ele. Algo que, assim, tá em Lucas 17, 13 ou 13, 17. Deixa eu ver. Pode E- ir falando aí. que é a gente parábola. vai depois. Que é a parábola onde Jesus cura os 10 leprosos. Mais fácil. Que é algo assim que 17, do 11 ao 19. é do 11 ao 19. Isso. Que eu não preciso ler todo, depois vocês podem ler em casa, mas eu tive uma revelação tão grande desse versículo que eu levo ele para minha vida. Eu tenho até ele num boné, eu tenho esse versículo. Porque é dos únicos Se quiser versículos, ler uma parte aí. é um dos únicos versículos que diz que Jesus cura a partir do momento que as pessoas, ele não cura na hora. A maioria dos milagres de Jesus contados, a pessoa recebe a cura na hora. Sim. Nesse milagre, não. Eles foram curados enquanto estavam indo Voltando para uma cidade, eu acho. né? voltando para a cidade, mas indo em direção ao sacerdote, né? Certo. Eles estavam indo em direção, Ah, que eles iam avisar. que assim, eles né? iam lá, e aí durante o caminho eles foram curados. Sim. Então isso trouxe uma revelação tão grande, porque às vezes o milagre vem através do nosso passo de fé. Eles creram na palavra e foram, sem olhar para trás. E durante o caminho, eles foram curados. Então, às vezes, o milagre não vem na hora, de forma instantânea, né? A cura não vem na hora, de forma instantânea ali, mas ela vem com o tempo.
em Assim. várias áreas da nossa vida. Então, isso edificou muito a minha fé. Esse versículo edificou muito a minha fé. Porque às vezes o homem é imediatista, Sim. né? É isso que traz a maior ansiedade no mundo, né? E às vezes a gente quer a coisa de forma imediata, mas as coisas de Deus às vezes não são. E esse versículo veio para mostrar que às vezes é com o passar do tempo que o milagre e a bênção chega. Esse versículo eu trago aí para mim. Glória a Deus. Hein? Acho que isso aí é uma... Eu ia pedir pra fazer a finalização, mas isso já é uma ótima finalização. E Amém. quer deixar algum recado, alguma coisa? O recado que eu tenho para dizer para vocês é que Jesus, Deus, que se fez homem, nasceu da Virgem Maria, morreu, ressuscitou ao terceiro dia e hoje está à direita de Deus Pai. Passe a crer nisso e tenha certeza que o melhor está por vir. A eternidade, as bênçãos, e a gente tem que viver esse mundo com pensamento no céu e não com as coisas daqui, porque daqui tudo é passageiro, né? A eternidade está do lado do Senhor. Amém? Posso finalizar só com uma coisa? Pode, tá, claro. O cristão, ele tem que viver essa mensagem aqui é para o cristão. Que a gente falando de reino, né? Porque no ar da graça, testemunhos do reino. Sim. Então, quando a gente fala de reino, imagina uma final de Champions League. Imagina, o estádio lotado. Final de Champions League, né? É, Estádio lotado, todo mundo jogando bola. Quem que não quer marcar o gol? Hã? Não quer estar ali no campo marcando o gol? sim. O reino é para quem vai estar jogando. Quem não for reinar vai estar na arquibancada assistindo o jogo. Ah, que massa. Amém? Pode crer. Então, e o reino vem através das obras do Espírito. Amém. Então reflitam nisso. Eu quero estar lá marcando gol na final. Glória a Deus. Amém? Amém. Valeu, meu irmão. Aleluia. Uma bênção. Glória a Obrigado por Deus. sua presença Amém. aqui. E Amém. permaneçam na graça. Amém. Glória a Deus. Massa, hein? The Show Power? demais. The Power, Benção. the best. Amém. Massa, né? Fluiu, né?